Os segurados do INSS, os trabalhadores de uma forma geral, que estão acometidos, que foram contaminados pelo vírus do HIV ou estão acometidos de câncer, essas pessoas têm direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez? Nesse vídeo nós vamos esclarecer essa dúvida. A jurisprudência dos nossos tribunais é bastante dividida em relação a um posicionamento definitivo se a pessoa que foi contaminada com o vírus HIV ou uma pessoa acometida de câncer tem direito ou não, só pelo fato de possuir esse tipo de doença, que é gravíssimo, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isso acontece por quê? Porque do ponto de vista da parte da jurisprudência que considera ser devido o benefício de aposentadoria por invalidez, é considerado vários critérios como econômicos, sociais e culturais dessa pessoa que está cometido de HIV ou de câncer para análise de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isso porque as pessoas que são acometidas de câncer ou do vírus HIV, elas possuem um estigma de que elas não são necessariamente capazes de realizar algum trabalho. Existe, na verdade, um preconceito da sociedade em relação às pessoas que possuem câncer ou HIV, de que essas pessoas possam gerar um prejuízo ou não produzir da mesma forma que uma outra pessoa que não está contaminada com HIV ou não possui o câncer possa produzir mais e melhor para uma determinada empresa. Então, embora muitas vezes do ponto de vista da medicina, aquela pessoa que tem um câncer ou que tem um HIV, ela não esteja naquele momento inicial, no estágio inicial dessas doenças, incapacitada para realizar o seu trabalho, que é o que determina o artigo 42 da Lei 8.213 de 1991, que o que deve ser considerado é o grau de incapacidade para o trabalho e não a doença em si, mas esses dois tipos de doenças, o HIV e o câncer, geram um preconceito muito grande do ponto de vista social e as pessoas acabam negando uma vaga de emprego, uma oportunidade de emprego para quem tem HIV ou para quem tem câncer. É lamentável o que acontece, esse preconceito que existe em relação aos portadores de câncer e de HIV, porque quando essas pessoas conseguem uma oportunidade de emprego ao serem submetidas ao exame admissional, certamente essa vaga é negada para essa pessoa que tem esse tipo de problema de saúde e isso acaba gerando uma incapacidade ou uma invalidez social em decorrência desse preconceito. Então existem várias decisões judiciais, inclusive existe uma súmula, eu vou colocar na tela aqui, a súmula do TNU, a súmula 78, ela determina aqui: comprovado que o requerente do benefício é portador do vírus HIV, nós podemos aqui considerar também de câncer, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença. Ou seja, mesmo que essa pessoa não seja considerada do ponto de vista legal totalmente, permanentemente incapaz para retornar ou realizar qualquer atividade laboral que provenha o seu sustento, ela do ponto de vista social é considerada incapaz porque dependendo desses fatores que eu acabei de mencionar na súmula 78 da TNU, ela não vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, não vai conseguir um emprego para prover o seu sustento. Logo, levando em consideração o estágio também da doença dessa pessoa, ela deve sim receber o benefício de aposentadoria por invalidez. Então, as pessoas que são acometidas de câncer e de HIV não significa que automaticamente terá direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, mas deve sim, levando em consideração todos esses fatores, procurar o INSS, agendar uma perícia, agendar um pedido inicialmente de auxílio-doença ou até mesmo diretamente do benefício de aposentadoria por invalidez, e apenas então somente se houver uma negativa da Previdência Social, aí sim essas pessoas devem procurar o Poder Judiciário para ter aí garantido o seu direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Inclusive esse critério que está estabelecido na TNU, na súmula 78 da TNU, eu vou colocar aqui um precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que justamente ao levar em consideração essas questões, determinou justamente que o juiz, quando vai analisar a incapacidade de uma pessoa acometida de uma doença como câncer ou HIV, deve sim levar em consideração outros fatores além daqueles fatores
determinado pela legislação, que é o artigo 42 da Lei 8.213 do ano de 1991. Por fim, é importante para a gente finalizar esse vídeo esclarecer que não existe por parte da jurisprudência, das decisões judiciais, um posicionamento único, unânime. É muito dividido ainda a jurisprudência em relação a esse tema, então boa parte das decisões judiciais são favoráveis no sentido de que a pessoa cometida de câncer ou HIV deve sim ter concedido a aposentadoria por invalidez, mas existe também uma outra parte de decisões judiciais, tanto nos tribunais superiores quanto inferiores, de que não é devido o benefício de aposentadoria por invalidez para quem tem câncer ou HIV, desde que não seja constatado que o estágio inicial dessas doenças não gera uma incapacidade laboral para esse segurado do INSS. Então existem dois posicionamentos, mas nós entendemos que sim, prevalece o entendimento de que existe um preconceito acentuado em relação a essas pessoas, e essas pessoas que se sentirem prejudicadas no mercado de trabalho e não conseguir o benefício junto ao INSS devem sim procurar o Poder Judiciário para ter garantido a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.